todos com a paz do Senhor Jesus. Encosta a tua mão e diga: viva. Viva o Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 7. Glórias a Deus. Hoje à tarde eu falei para dois irmãos que estavam aqui. Eu disse para eles: ao invés de comprar uma Bíblia, compra duas. Estamos vivendo dias tão difíceis e que breve a nossa liberdade de expressão também vai ser cortada. Nós sabemos disso, isso é profecia, como já cortaram na Bolívia. Então, se você tem oportunidade de carregar, carrega duas. Não carregue só uma, não, carregue duas, uma de cada lado do braço e anda com ela, porque um soldado sem arma, ele fica muito vulnerável, porque todos sabem que ele é soldado, e se quiser atacar, ele não tem arma, não é isso? E nós no reino espiritual, nós somos assim, nós somos reconhecidos como soldados de Deus, somos, o sangue de Jesus é sobre nós, então, nós somos vistos, somos mais vulneráveis também, no sentido, quando estamos sem arma. Então, compre duas, e coloque debaixo do teu braço, e pelo menos você vai ter duas armas para combater o inimigo. Viva! Primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 1. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas, e por cima estava coberta de cedro. Sobre as vigas estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Havia 3 ordens de janela, uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas e de uma mesma virga, e uma janela estava de frente da outra, e havia 3 ordens. Depois fez o pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com grossas vigas de frente delas. Agora, aproveitando que você está aí com a Bíblia, passa um pouquinho para frente a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui. Se está aqui. Não, tá bom, pode se sentar. Depois eu cito o versículo aqui que eu queria citar com os irmãos aqui. Eu cito eles aqui de cabeça, tá bom? Mas estamos falando de uma construção muito interessante, e essa construção parece não ter muito a ver com nós em 2020, bem propriamente no mês de julho, onde todos os sinais do conjunto ou da porção das profecias estão se dando de norte a sul, e essas porções de profecias estão se cumprindo uma atrás da outra. Um dos sinais que vão produzindo é que estamos perto de um grande acontecimento. Fica no ar. Estamos perto de um grande acontecimento a nível mundial. É isso que os sinais que vão se formando pelo conjunto de profecias vão nos falando. Isso faz nos lembrar da profecia de Jeremias, capítulo 9, versículo 21. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar nas ruas as crianças, os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens
jazerão como esterco no campo e como gaveta atrás do segador, e não haverá quem recolha. A profecia de Jeremias, ela traz para nós uma ideia de que, Jeremias 9, 21, traz para nós a ideia de que o conjunto profético desse tempo está se fechando, e toda vez que se fecha, até hoje não falhou, nós temos um acontecimento a nível mundial. Deixa eu construir uma casa para você. A Bíblia diz que Salomão demorou 13 anos para construir a sua casa. Deixa eu construir uma casa para você. Vou construir uma casa para você com 150 metros, tá bom, de comprimento. Uma casa com 25 metros de largura. E uma casa com 15 metros de altura, tá bom? Vamos dividir esses 15 metros em duas lajes, fazendo 3 ambientes. E nesta casa deste tamanho, toda fechada, nós vamos colocar apenas uma janela de 44 centímetros e 4 milímetros de altura, e 44 centímetros e 4 milímetros de largura, somente isso. E eu estou fazendo uma casa para você. Talvez você não entenda muito de espaço, de metragem, assim como eu estou falando, mas você já está entendendo que é uma coisa 2 vezes esse tamanho ou mais. São 150 metros, 3 vezes este tamanho nosso, 25 de largura e 15 de altura, com 3 pavimentos, 2 lajes e uma janela do tamanho do seu cotovelo até a ponta do seu dedo maior. Para os homens adultos, do tamanho do cotovelo até o dedo maior, isso chama côvado. A medida do côvado é 44,4. E foi exatamente o que aconteceu em uma das maiores construções feitas no começo do mundo, quando o conjunto de profecias ainda não demarcava tempo, porque não existiam. Na Bíblia fala de quase 700 janelas. O texto que nós lemos fala de 3 conjuntos, de 2 e 3 conjuntos que ficavam um frente do outro, formando 6, e que tinham portas, e tinham colunas, e tinham pórtico, escadaria largas, todas elas de frente das janelas da casa de Salomão. Irmão, janela é uma coisa abençoada demais, demais. Quando você pode, você abre na sua casa, você fecha, mas toda janela que se faz tem um propósito. Ninguém diz, eu vou abrir uma janela aqui nesta parede aqui, por exemplo, mas abrir por quê? Só para ter um buraco? Não, preciso de luz. Então vou medir a metragem quadrada e vou calcular o que eu preciso de luz aqui. Se vai resolver o problema, eu faço. Às vezes eu preciso somente de ventilação, não preciso de luz. Mas quando se abre uma janela ou quando se fecha uma janela, existe um propósito de Deus nisso. Quando nós fazemos, olhando pelo lado bíblico, ninguém abriu uma janela porque quis, ninguém colocou de frente uma da outra para espiar o vizinho, mas lá era a mesma casa. Eu tenho certeza que se você tivesse a oportunidade de construir essa casa de 150, 25 e 15, tamanho de um navio médio, cargueiro, mais ou menos, você falaria, pastor, eu vou colocar pelo menos 10 janelas, sou muito calorento. Outros dias, pastor, eu preciso de respirar mais e eu vou colocar aqui pelo menos 10 janelas. Deus disse assim, Noé, construa uma arca de 150, 25 e 15 de altura. Coloque 3 pavimentos e coloque uma janela. E coloque um batentezinho, uma pingadeira em cima da janela para não gotejar para dentro nada. 44,4 de largura, 44,4 de altura. Esta é a janela
que vocês vão ficar. Eu sei que quando falamos da questão da arca, o que já está aqui dentro da nossa cabeça, por causa das matérias que já estudamos, os desenhos animados, os filmes, é que 40 dias e 40 noites eles permaneceram naquela arca, mas não é verdade. A verdade é que choveu 40 dias e 40 noites, mas ficaram dentro da arca 1 ano, 1 mês e 10 dias. Pastor, 40 dias, 40 noites no lugar com uma janela só, eu tenho fobia, eu não consigo, eu passo mal. 1 ano, 1 mês e 10 dias permaneceram dentro da arca, até que Deus abriu a porta para que a família pudesse descer naquele monte Ararat. Quando vimos isso, nós falamos, meu Deus, mas por que uma só? Aquela janela tem um nome, eu quero falar sobre o nome de algumas janelas hoje, que vai facilitar o meu caminhar. Talvez eu vou construir uma casa, ou você vai construir uma casa como a de Salomão, vai gastar 13 anos para construir a casa, e você vai escolher os melhores espaços para colocar, às vezes, uma só janela. Janela da obediência. A Bíblia não diz que Noé discutiu dizendo, Senhor, mais 2, uma de cada lado, não ajuda? Não. Uma em cima, Senhor, não ajudaria? Não. Não houve discussão, houve obediência. Quando falamos da janela da arca, falamos de obediência. A medida da obediência é 44,4, não faça de colocar 1 milímetro a mais, afunda. Pastor, mas afundaria por quê? Porque deixou de obedecer. Não que 1 milímetro, uma corrente de vento em 1 milímetro vai fazer uma instalação dessa, cheio de filhote e ovos, afundar. Claro que não. Mas a desobediência faria ele afundar, como vários aí ao longo da história já afundaram por causa da desobediência, não por causa de 1 milímetro. Então, a primeira janela que está em Gênesis 8, versículo 6, na vida de um ser humano, ele deve buscar, primeiro, a janela da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus tira a dor da carne. Obedecer a Deus abre as portas na tua direção. Obedecer a Deus abre outras janelas que você precisa ter contato, às vezes tê-las ou às vezes não, mas precisa ter contato, porque o mundo é mau mesmo, o mundo não é bom. Mas a primeira janela chama janela da obediência, e Noé fez com todo cuidado, colocou pingadeira, colocou todos os animais, filhotes, muitas caixas de ovos, e 8 pessoas dentro da arca, e ficou 1 ano, 1 mês e 10 dias flutuando até as águas baixarem. Nós temos mais uma janela na Bíblia que eu concordo com toda a citação, mesmo que de forma negativa, dos agentes secretos de Moisés que foram espiar a terra e que trouxeram um relato dizendo, olha, é intransponível, não há como transpor, são de 11 a 13 metros de altura, são quase 8 metros de larguras, as muralhas da cidade de Jericó. É intransponível, e eu confesso para você que a primeira vez que eu tive contato bem dentro da antiga Jericó, que eu fui fazer um estudo lá dentro, e que eu tive a oportunidade de fazer a medição da largura daquele muro, e calcular pela base, pelo tipo de pedra redonda, preta, do qual foi edificada aquela estrutura. Eu concordo com o relato, mesmo que de forma negativa da parte deles, mas eu concordo com o relato, era intransponível uma muralha desta altura. Talvez eu falo isso e você diz, pastor, esta muralha me fala muito, é como a muralha que eu tenho na minha frente, ou na frente
daquilo que eu faço. Parece que existe uma muralha invisível na minha frente, que eu não consigo, toda vez que eu chego aqui, eu não consigo passar de maneira nenhuma. Você pode não conseguir, as informações secretas para você podem ser as mais desanimadora possível, mas na mesma escrita está dizendo que Deus ordenou a derrubada dessas muralhas. Não tem muralhas que fique sem ser derrubada se a mão de Deus vier no meio. E a mão de Deus mandou os espias foi acolhido por uma dona de uma pensão chamada Raabe, a qual colocaram um título sobre ela de prostituta, mas era dona de uma pensão que cuidava daqueles que viajavam Egito e Israel, que passava em Jericó, dormia, comia, pousava ali e continuava a estrada. Então aquela Raabe, que nós sabemos, ela acolheu 2 dos espias de Deus, e a ordem de Deus para ela foi o seguinte: esses muros serão derrubados. Daqui uns dias os homens de Deus chegarão aqui. Mas se naquela janela estiver ali um manto ou uma fita escarlate vermelha pendurada naquela janela, a sua casa será salva. Quando o povo começou a marchar, não adiantaria ela chegar ali e colocar uma fita. Quando os muros começassem a ruir, não adiantaria nada para Raabe chegar ali e colocar uma fita ou 10 fitas vermelhas. Porque a salvação, ela é antes do acontecimento. Quantos estão entendendo? Então ele diz: coloque a fita vermelha e deixa marcado o lugar, porque toda essa muralha vai cair, menos a que estiver com fita na janela. Aquele lugar vai ficar, e a sua casa vai ficar, e a sua família vai ficar. Então a segunda janela que nós temos, e que muitos não se preocupam, é a janela da salvação, porque a salvação é em vida. Ou todo velório, você encontra uma pessoa que chega assim, geralmente chega assim, ressabiada, olhando de um lado para o outro, faz aquela curvatura 45 graus sobre o cadáver e diz: coitada ou coitado, ele era tão bom, né? E olha para um e olha para outro, buscando a confirmação com o balançar da cabeça. Ele era tão bom. Às vezes o camarada está ali, não valia nada, senhor. Todo mundo estava torcendo que ele morresse. Sabe como é que é? Todo mundo queria ficar livre dele, mas sempre chega um e fala assim: não, ele era tão bom, hein? Pessoa boa dessa morrer, é bom, leva para casa. Não é isso que nós escutamos no dia a dia de hoje? Então as pessoas não se preocupam com a salvação. Elas acham que no momento que a trombeta tocar, dará tempo de eu falar: Jesus, me salva agora, eu largo o cigarro, a maconha, a bebida, a prostituição, eu saio agora. E acha que dá tempo. Num abrir e fechar de olhos vai acontecer o arrebatamento da igreja, e não dará tempo de mais nada. Quem foi já foi, quem não foi não irá mais. Zerou, acabou. E as profecias todas estão dizendo que o grupo de profecias estão se fechando, e as pessoas continuando a mesma coisa, achando que poderá no último minuto procurar a janela da salvação. Deus disse para Josué, o comando do grande homem: começa a marchar, vai marchando e volta, não vai ter nada sobrenatural aí, serão vocês. O sobrenatural será a minha presença. Mas vocês vão marchar, vocês vão ter vasos com tochas, vocês vão ter buzina, vocês vão fazer barulho, vocês vão obedecer quantas voltas a cada dia, e essas muralhas cairão para o lado de dentro, cortando como se fosse com uma máquina, deixando a janela da salvação lá em cima, com a família de Raabe, porque ela ajudou os espias de Deus. O mundo não se preocupa com esta janela. O mundo não se preocupa com a janela da salvação. Jeremias, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas, entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Eu sei que na interpretação
simbólica, este palácio é o nosso corpo, eu sei disso. Que tem aqui as janelas, e que são as janelas perigosas, está em nós. Porque dentro deste palácio, todo palácio é feito para um rei, e nós temos o rei também dentro do palácio, e que nós temos que montar guarda com as janelas que nós temos, porque são por elas que na maioria das vezes a morte chega. Às vezes é as mãos, é os olhos, é a boca, o nariz, entendeu? A gente sabe que Jeremias estaria colocando uma situação assim, que a morte subiu até as janelas e entrou no nosso palácio. Nós estamos vivendo dias que, se fosse convidar, como Jeremias diz no capítulo 9, convidar as carpideiras para chorar, talvez não teria número suficiente de carpideiras para chorar. O que é uma carpideira, pastor? É uma das profissões mais antigas. Erram aqueles que dizem que a profissão mais antiga é prostituição. Não é, são a carpideira. As carpideiras eram mulheres que eram treinadas a chorar, que eram assalariadas para chorar. Eu quero que você chore um dia, paga o dia. Eu quero que você chore 3 dias. O defunto é melhor um pouquinho, chore 3 dias. E provoque choro também na situação. Todos que tiver o grupo, aproxima do grupo, começa a chorar, deixa as lágrimas descer, envolve a pessoa num sentimento, porque as pessoas hoje são frias. As pessoas hoje não sentem tanto como no passado, vamos dizer assim. Então, chame-se as carpideiras. Pastor, ainda existe? Existe. Campinas, Vinhedo, Nova Odessa, aquela região ali tem muitas carpideiras, muitas carpideiras boas, novas, idade média, idosas, que pode ser contratada por dia. Você quer que chora quantos dias? Você quer quantas mulheres? Quer 10? Nós temos 10, tudo vestida de roxo, de preto, com véu. Eles chegam ali como se fossem familiares, aproxima, nossa, ele era tão bom, ela era tão boa, e dali começa o choro, e dispara o choro, e mais choro. Elas ganham por hora para carpidar em volta daquele sepultamento. Jeremias disse isso: chame todas as carpideiras, porque haverá muito choro. Nós estamos vivendo dias, irmãos, se fôssemos convidar as carpideiras que tem hoje para chorar nos lugares onde estão pessoas boas e pessoas que não são muito boas, que estão falecendo. Eu não digo desse vírus chinês, não, esse vírus vermelho, não digo disso não. Eu estou dizendo que das pessoas que morrem naturalmente, está morrendo gente demais. Vírus não, vírus é um cisquinho, esquece isso. É um cisquinho, das pessoas que estão morrendo aí com outras coisas. Janela da salvação é a segunda janela de Josué, capítulo 2, versículo 18 a 26. Janela da salvação. Quantos estão entendendo? Amém. Pastor, mas existe mais uma janela em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16 a 24? Existe. Qual é essa janela? A janela, a Bíblia diz que Davi, o grande rei, o grande homem, ele se afeiçoou com a filha de um rei, porque ele venceu na batalha, porque era um homem que vencia todas as batalhas e até conquistar e fazer uma casa para Mical, muito conhecido. E a primeira atitude dela foi a atitude realmente da postura de uma mulher casada, da postura de uma mulher que quer ajudar o marido, da postura de uma mulher que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas que a tola com as 2 mãos, ou com uma só, ou com as próprias mãos, ela destrói tudo que construiu. Isso é bíblico, em Provérbios. Então Mical, a primeira atitude dela para com Davi foi boa. Ela pegou Davi, abriu a janela e falou: desce por aqui, amor, desce por aqui que você escapa da mão dos inimigos, e ajudou na situação. Mas a segunda vez que ela usou a janela, ela usou para zombar do poder de Deus que estava sobre a vida de Davi. Davi foi buscar a arca do Senhor para o templo, e aquele envolvimento foi dias, foi quase 2 meses para que a arca chegasse. Nós já explicamos isto aqui. A cada 6 passos sacrifício, e isso num percurso mais ou menos de 23 a 24 quilômetros.
Então, quando Davi estava chegando com a arca, todo mundo pulando, Davi cheio do Espírito, falando em línguas estranhas, Davi no mistério, rodando, como a Bíblia diz, ele estava fora de si. Davi estava no mistério profundo com Deus, desde as 5 horas da manhã, e já era tarde, quando Davi vem entrando, e Mical se coloca na janela, e fica olhando para Davi, e diz: que loucura é essa? Para, homem, dá descanso ao seu corpo, você fica como louco. E outras coisas a mais foi dita naquele momento ali, e Davi não deu nem ouvido. Quantos estão entendendo? Por quê? Ela estava desvalorizando tudo quanto Davi tinha investido com quase todos os homens de Israel, ido a Jearim para buscar a arca na casa de Obed-edom e trazer para Jerusalém. Então naquele momento aquela mulher zombou de Davi, zombou das coisas de Deus, porque papai também é rei, mas Deus estava tirando da mão do papai dela e colocando nas mãos de Davi, porque Davi era fiel. Então quando olhamos para a janela de Mical, pastor, uma mulher fria, calculista, que destruiu com as próprias mãos tudo quanto construiu no tempo que ela ficou, nós olhamos: pastor, uma janela dessa eu não quero não. Com certeza, quando eu digo de pessoas frias, então teríamos que chamar bastante carpideira para uma mulher dessa. Não vale a pena essa atitude, nem para o homem e nem para a mulher. Valorize aquilo que Deus fez. Você, serva de Deus, tem o seu marido, valorize, esteja com ele. Pastor, mas o homem errou. Esteja com ele, não com o erro, mas esteja com ele, esteja do lado dele, proteja. Quem gosta, protege. Então você tem que pensar nisso. Mas fulano errou. Errou é uma coisa, ele não é o erro, ele errou porque é humano. Você sabe que nós nascemos sem ser seres humanos? Não sabe disso? Deus criou seres, não foi humano. Deus criou seres. O erro nos humanizou. Foi muitos erros? Não, uma desobediência de Adão se tornou agora os seres humanos, porque os erros nos humanizou. Então nos tornamos seres humanos. Mas o erro é uma coisa, a pessoa é outra. Ele pode ter errado, mas você tem que continuar do lado dele, minha irmã. Ela pode ter errada, mas você tem que continuar do lado dela. Por quê? Só assim você dará a chance da pessoa se redimir. Porque se você jogar na mão das aranhas, jogar na mão daqueles que querem destruir, aí sim que não tem jeito mesmo. Então Mical naquele momento ela teve uma atitude de louca, de uma mulher fria, calculista, de uma mulher que não queria mais ter contato com as coisas de Deus, porque ela desvalorizou a chegada da arca dentro de Israel. Então essa janela nós dispensamos. Mas das 6 janelas podemos falar da janela de Daniel. Pastor, Daniel é uma coisa interessante. Eu fiz um apanhado. Para que lado nós estamos hoje? Nesse lado aqui, é Israel, é desse lado dessa caixa aqui, entre essas 2 colunas aqui, seguir direto aqui, vai sair lá em Israel. Fizemos um mapazinho aí, numa bússola, para saber para que lado nós estamos indo, para o lado de Israel. Se Daniel tivesse aqui, ele abriria a janela aqui, para o Oriente. A janela de Daniel está relatado que todos os dias ele abria a janela para o Oriente, ajoelhava e orava ao Deus do céu, clamando: Senhor, e ali ele conversava com Deus, horas com Deus. A janela da oração ou da intercessão é uma janela que eu preciso, você precisa, e não é só no momento de dificuldade, não. É todo momento. Que o bom para conversar com Deus é quando você não tem nada para pedir. O bom de conversar com Deus é quando você está numa boa, tranquilo, e que você diz: Senhor, aproveitando que estamos falando, eu quero até apresentar um amigo meu, eu quero apresentar uma pessoa da minha família, eu quero apresentar um outro. Você começa a se dar em direção de ajudar outras pessoas. Esse é o melhor momento do que o momento de você acordar a Deus. Como se diz, Deus não dorme, mas de você chegar a Deus: eu estou precisando hoje. Mas Deus vai chegar uma hora que vai falar: filho, você só me procura para pedir, você não me procura para agradecer, você não me agradece nada. Então a melhor parte para conversar com Deus é quando você não precisa pedir nada.
e você fala: Deus, estou incomodando o Senhor de novo, mas senti vontade de conversar. É o filho querendo falar com o pai. Por mais chato que o filho seja, ou que o pai seja, é importante que haja um diálogo entre filho e pai. Então Daniel abria a janela todos os dias, está escrito em Daniel capítulo 6, do 10 ao 16, ele abria a janela todos os dias, de manhãzinha, e falava com o Eterno, em direção do Oriente, e orava a Deus, e buscava Deus. Quando era final de tarde, ele abria a janela, falava com Deus de novo. Irmãos, isso é bênção, isso é ótimo, quando você tem um diálogo com Deus, e não só uma cobrança: ó Deus, me dá isso, ó Deus, me faz isso, ó Deus, mais isso, ó Deus, mais aquilo. Eu sei que Ele faz, eu sei que a paciência de Deus é muito maior do que de todos nós que somos homens, mas eu estou dizendo que você não deve fazer. Você pode pedir, mas o gostoso é quando você vai a Ele sem pedir nada. Você sente aquele refrigério, você cresce, você amadurece, você apresenta a vida de um, a vida de outro. Senhor, se o Senhor puder dispensar, eu tenho um amigo que está assim, eu tenho um amigo que não conhece o Senhor ainda, mas talvez esse sinalzinho que vai chegar, ele pode através disso passar a conhecer o Senhor, e você bate aquele papo amigável com Deus com toda certeza. A mão de Deus, como ia lá visitar Daniel, também visitará a sua casa. Você crê nisso, sim ou não? Por isto que Davi, quando construiu a casa dele, não essa que eu estou falando, já estou falando a anterior, a de Davi, na cidade de Davi, ao lado de Jerusalém, construiu a sua casa. Casa não, palácio. Ele ficou do lado de fora. A casa está pronta, Davi, tudo pronto, entra. Ele disse: não, eu não darei descanso ao meu corpo, não darei descanso às minhas pálpebras, antes que eu encontre nesta casa um lugar para o Senhor. Irmãos, a coisa mais bonita hoje, você chega nas casas, assim hoje, mais simples que for. Eu não sou muito chegado a essa questão de tela grande, essas coisas. Uma tela de 19, 24, está bom demais. Eu não estou comprando tela para mostrar para ninguém. 24 polegadas, dá para eu enxergar tudo? Dá. Mas tem pessoas, às vezes, coloca 40, 50, 60, às vezes está sem dinheiro para comprar uma roupa, mas compra uma tela desse tamanho, coloca no melhor lugar da sala. Então, nada contra isso, irmãos. Enche de almofada para os amigos sentar ali e tal, todo mundo para... Você criou o melhor lugar para a mídia da sua casa, para a televisão da sua casa. Não sou contra. Aí a pessoa tem um boteco dentro de casa, tem lá um boteco dentro de casa. Às vezes ela tem lá um quarto para amigos que vêm e parentes que vêm para poder dormir. Ótimo. Ele tem tudo em cada lugar, menos um lugar para Deus. Você já pensou nisso? Que a maioria das casas de hoje não tem lugar para... pastor, o lugar de Deus é aqui, ó. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Ou falando daqueles pentecostais assim, aqueles batistão doido, né? Olha aqui, Deus não habita em casa feita por mão de homem, está escrito em Hebreus. Deus habita no nosso corpo, tá? Tudo bem, amém. Saiu da crise, o demônio saiu aí, saiu, não saiu? Então eu vou falar com você agora para você entender. Não estou falando disso. Eu estou falando que dentro de onde você mora, você tem lugar para tudo. Você pensa até na pessoa que pode vir e não ter como voltar, para ele dormir na sua casa. Mas menos um espaço especial para você falar com Deus. Eu falo em qualquer lugar, pastor, até no boteco. É por isso que sua vida é desse jeito. Toda desorganizada espiritualmente. Você só abre o espiritual para confrontar com as pessoas. Você não tem crescimento espiritual, por quê? Porque você tem que entender que o próprio Davi falou: eu não entro, eu tenho que arrumar primeiro um local para o Senhor. O que eu posso fazer? Você pode separar uma parte da sua casa, uma parte, uma parede, um canto, uma coisa, menos banheiro nem cozinha, uma coisa mais arrumadinha, separa, faz um altar. Pastor, vou colocar 30 imagens. Não, não é altar de imagem não, pelo amor de Deus. E nem guias, e isso não, demônios não. É um altar, você pode colocar uma Bíblia. Deixa uma Bíblia ali. A deixar aberta no 23, pastor? Não, vai estragar a Bíblia, vai ficar amarela. Não é isso não, pode colocar ali uma Bíblia, fechada mesmo. Tá? Unge aquele lugar ali, fala: Deus, esse local, eu estou ungido para o Senhor. Eu sei o número de revelação da minha casa, então aqui é o número de revelação da minha casa, pronto.
Se você não sabe, pergunta aos pastores da igreja que eles sabem. E é só você falar o número da sua casa que eles vão te falar o salmo, que é a sua casa. Então você vai lá, coloca o salmo. Pastor, o que eu vou fazer nesse altar? Você só vai nele nos momentos mais difíceis da sua vida. Sabe aquele momento que o telefone não pega, a pessoa não atende, você está sem dinheiro, o SAMU não vem, ou mesmo não precisa de SAMU, mas precisa de uma ajuda, de alguma coisa, que você não tem onde correr, ou um problema grave, que você tem onde correr, mas a coisa tem hora para acontecer, é amanhã tantas horas que vai acontecer. Legal, o que você vai fazer? Vem para o altar, fala: Deus, eu abri a Bíblia no salmo da minha casa, quer dizer, liguei o meu canal direto com o Senhor, e agora eu vou falar com o Senhor em poucas palavras. É para isso que nós fazemos o altar. Eu não entrarei, não darei descanso ao meu corpo, não, nem minhas pálpebras, antes que eu encontre na minha casa um lugar para o Senhor. Então é ali primeiro, depois é um lugar para nós. Eu não sou contra você ter tudo na sua casa, menos boteco, né? Boteco não é para coisa de Deus, mas você ter tudo na sua casa, pode ter uma tela gigante, mas primeiro tenha um lugar para Deus, meu irmão. Que loucura é essa? Porque na hora que você precisar, você vai ter que correr atrás dele. Você vai ter que pedir: ó Deus, o homem não resolve, o dinheiro não resolve, influência não resolve. Eu sei que se o Senhor colocar as mãos no Senhor, você vai ter que socorrer a ele, porque somos humanos. Então arrume um local. Pastor, eu dei minha casa toda para Deus, então dorme na rua. Dorme na rua, então, é dele, não é? Dorme na rua. Não, você tem que fazer um altar. Coloca ali uma Bíblia. Pode colocar uma menorá? Pode colocar uma menorá, não tem problema. Se de encher de coisa, não põe uma menorá ali só para mostrar que ali é o local que você consagrou para Deus. E todas as vezes que tem uma causa difícil, abre-se o salmo da casa. Estou te dando uma aula de libertação hoje, hein? Abre o salmo da casa, faça a leitura dele ali 1, 2, 3 vezes, naquele ambiente, abriu-se o canal. Agora fala com o Eterno, porque ele já desceu até você. Viva! Daniel fazia isso e abria a janela para o Oriente. Então essa janela é boa, pastor? Janela é boa, janela de oração, essa eu preciso. Mas a Bíblia fala de uma outra janela que estava ali mais ou menos perto da Grécia, mais ou menos ali, Grécia, Israel, Turquia, mais ou menos aquela mediação ali, que aconteceu uma coisa interessante. O pastor Paulo estava pregando. Irmão, diz que o pastor Paulo era baixinho, 1,68 m, nariz torto, segundo os grandes teólogos conseguiram descrever, mas que era fluente e pregava de uma forma assim muito convincente, porque ele pregava com conhecimento da palavra. E Paulo foi fazer um cerimonial de transferência na cidade de Troade, e começou mais ou menos pelas 19, 20 horas, a ministração do cerimonial de transferência. Houve uma aceitação da igreja, e é bom quando você ouve um glória, você diz assim: pelo menos uma está aceitando a palavra, então é fácil, você tem ânimo para continuar a pregar. Então Paulo estava ali bem em Troade pregando, e o Espírito Santo visitando, anjos estava descendo, visitava, anjos subiam, uma coisa maravilhosa que Paulo, diz a Bíblia, Paulo prolongou o discurso até a meia-noite. Que coisa boa, hein? Havia uma janela no terceiro andar. Estou falando de janela. Havia uma janela no terceiro andar, e na janela estava um rapaz assentado com as costas para a rua e o rosto para dentro. Paulo pregando, as irmãs se enchendo do Espírito, falando em línguas estranhas, recebendo o batismo com o Espírito Santo, renovo do Espírito, um mover maravilhoso, é o que está relatado em Atos capítulo 20, do 7 até o 20, mais ou menos, o relato. E ele ali tranquilo, ali pregando ali, e o rapaz de costa para a rua. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, já aconteceu isso? Você está conversando com a pessoa está com o olho parado em você, mas não pisca. Ela saiu de dentro do corpo, sabe aquela coisa assim, mais ou menos meia torta assim, saiu de dentro do corpo, e você está conversando com o corpo. Aí você percebe que a pessoa não pisca, respiração está pouca, e de repente você fala assim: ei, amém, irmão, assim pastor, onde nós paramos? Nós paramos a 1 quilômetro atrás. Eu estou falando com você que já tem 10 minutos. O que você lembra? Aí eu lembro, quando ele vai lembrar, ele lembrou uns 10 minutos atrás. Fala: tá bom,
Você vai ficar aqui agora para a gente conversar? Que eu quero que você olhe dentro do meu olho, tá bom? Correto? Correto. Então, às vezes você lida com pessoas que o corpo está ali, mas a pessoa está voando. Sabe, aquelas pessoas vai longe, longe, está com o pensamento longe. Aquele rapaz estava com o pensamento longe. E segundo o estudo que nós já fizemos aqui na igreja, ele perdeu no mínimo 3 coisas por estar ali: o corpo e a mente voando naquela janela, 3º andar de um prédio. Perdeu a percepção, não percebia mais nada. Não percebia que o lugar que ele estava era perigoso, não percebia que era o apóstolo Paulo que estava pregando, não percebia que os irmãos estavam sapateando no espírito, cheio do poder, não percebia mais nada, perdeu totalmente a percepção de onde ele estava. E assim tem pessoas hoje que acontece isso. Às vezes a pessoa não percebe que ele está na igreja. Há pouco tempo aqui vocês perceberam, o irmão entrou na igreja, o senhor entrou na igreja, um senhor já de idade, mas ele é viciado em cigarro, ele ainda não é liberto. Ele entrou porque a mulher dele falou: vamos na igreja, ele veio. E ele, no hábito vicioso, ele tirou uma cigarra e acendeu o cigarro. Você acredita nisso? Mas tinha do lado dele um obreiro, deu nele um cutucão, falou: meu, você está na igreja? Desculpa, apagou o cigarro na própria perna, na calça dele assim, ó. Porque o hábito, o vício estava demais, que ele não percebeu que ele estava dentro de uma igreja. E assim às vezes somos nós, nas pequenas coisas. Estamos dentro e mandando mensagem para fora, estamos clicando, batendo papo, fazendo negócio e assistindo um culto. Não tem como servir a 2 senhores, ou serve um ou serve o outro. É isso que o Eutico perdeu, a percepção. Segunda coisa, perdeu a sensibilidade. Sabe que tem pessoas que não têm sensibilidade com Deus. Eu falo: seu pastor, tem 5 anos que eu estou na igreja, não senti nada. Você vai ficar mais 5 e não vai sentir nada, meu irmão. Você dá não ser uma paulada. Aí você vai sentir: doeu, pastor. Porque do espírito ele não sente, porque ele não é nascido da carne e do espírito. Ele não é nascido ele só é nascido da carne, perdão, ele não é nascido do espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito sente o espírito, ele tem sensibilidade. O apóstolo Paulo, escritor aos Hebreus, também disse que o Espírito de Deus é sensível, e ao ouvir o toque do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Então tem pessoas que estão num ambiente que tem 3, 4 sendo batizados com o Espírito Santo, e ele está com o olhão aberto assim, não senti nada. Não vai sentir mesmo não, pode ir embora, filho. Você está perdendo tempo, tá? Você tem que primeiro que nascer da água e do Espírito, aí você vai sentir. A pessoa começou a orar, você já recebe aquela descarga de poder e já começa a falar em línguas estranhas. Por que isso? Porque a sensibilidade está aguçada. Ele perdeu a sensibilidade. Terceira coisa que ele perdeu, que foi uma das piores, foi o equilíbrio. Você já viu que uma pessoa que perde o equilíbrio é terrível? Não. Então, para um pouquinho aqui que você já viu. Você está dirigindo de carro, tranquilo, você vê uma pessoa que está mais um pouco alcoolizada do que a última que você viu. Ela está bem alcoolizada, e ela vai ali, e vai tentando, não é isso? Uma pessoa alcoolizada, de carro você vai: ai meu Deus, será que vai cair para cá, vai cair para lá? Você, passa. Mas você enxerga a pessoa de longe que estiver alcoolizada, sim ou não? Enxerga. Todos enxergam, menos a pessoa que está alcoolizada. Ele está desequilibrado, mas ele não percebe. Não percebe não. Só os de fora que vê. Então aquele rapaz estava ali na janela, ele desequilibrou, ele tentou segurar, e já foi. Caiu de costa do 3º andar e morreu. Em pleno culto. Então ele perdeu pelo menos 3 coisas naquela janela. Eu posso chamar aquela janela ali, janela da indecisão. Sabe o que Deus deu para nós de herança? Decisão, poder de decisão. Você pode tomar e falar: pastor, fui eu que decidi, pode ter sido errado ou certo, eu vou bater palma porque você usou o que Deus te deu. Mas indecisão, e aí meu irmão, como é que é? Estou pensando. Tá bom. Aí você encontra daqui 1 mês com a pessoa, e aí meu irmão, aquela viagem, estou pensando. Mas você não ia lá para trabalhar porque o serviço tinha, estou pensando. Aí você encontra no outro mês, e aí meu irmão, resolveu um negócio? Pastor, eu estou pensando. Nunca, só fica pensando. Não tem atitude, não tem decisão. Então aquela janela é uma janela da indecisão. Essa aí não é boa para nós não.
Essa aí você perde a percepção, a sensibilidade, o equilíbrio, e depois no final ainda cai e morre ainda. É certo que Paulo levantou ele, mas ele cai do terceiro andar morto. Então, esta janela da indecisão não serve para nós, de Atos 20, de 9 a 19, de jeito nenhum, essa não serve para nós. Mas tem uma outra janela interessante, porque o conjunto de profecias começou a girar. E o conjunto de profecia termina no Antigo Testamento em Malaquias. Quando Malaquias fala da vinda do Senhor, ou da segunda vinda do Senhor, que é 7 anos depois do arrebatamento da igreja, que é depois da grande tribulação, Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse 19, mostra isso claramente, que depois ele volta. Malaquias escreveu: naquele dia estarão os meus pés sobre o monte das oliveiras, e Jerusalém será cortada em 2 partes, uma abrirá para a esquerda ou para o norte, e outra para a direita ou para o sul, tanto faz. Quando Malaquias dá esta profecia sobre a segunda vinda, ele fala uma coisa interessante: há acúmulo de profecias sobre a terra. Não é que Deus acumulou, é que o homem deixou de cumprir. E se o homem deixou de cumprir muitas profecias, então Deus para de profetizar, e Malaquias se torna o último profeta do Antigo Testamento a trazer profecias na terra, até a chegada de João Batista. E isso foram 400 anos sem profecias, ou sem novas profecias. Só ficaram as profecias antigas para se cumprir. Era o conjunto fechando naquele momento. Irmãos, é coisa maravilhosa quando nós vimos isso, porque nas profecias de Malaquias ele fala sobre uma grande janela no céu, para abençoar o pequeno, o grande, o preto, o branco, o pobre, o rico, aquele que é estrangeiro, o brasileiro, o judeu, para abençoar todas as pessoas que assim olharem para esta janela. E não tem filho predileto. Deus abençoou Pedro, mas não abençoou Paulo. Não, Deus abençoa a todos. Esta janela do céu, chamada de janela da bênção, ou janela da prosperidade, Deus abençoa a todos que chegar diante dela. Na luz que vem dela, você é abençoado sem esforço. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que ali havia 3 ordens de janelas. Uma janela estava de frente da outra, e havia 3 ordens. Eu sei que a Bíblia fala de inúmeras janelas, centenas de janelas. Eu separei 6, comparando com esse texto, para nós falarmos. Mas quando você vê a profecia de Jeremias, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios para exterminar, nós começamos a pensar: Senhor, nos livra deste mal, nos dê força, Senhor, não deixe que o mal chegue à minha porta. Você pode orar? Você deve orar. Senhor, a todos os que pertencem, os meus familiares de perto e de longe, os que eu gosto, os que eu não gosto, mas eu peço ao Senhor que essa luz divina venha sobre eles de maneira especial, livrando para que a morte não suba pela janela, porque até então nós vimos a morte entrando pela janela e não pelas portas. Quando nós falamos de porta, nós lembramos que em Jerusalém havia 12 portas. Levante uma mão e diga comigo: porta das ovelhas, do peixe, do lixo, porta do vale, porta velha, porta da fonte, das águas, dos cavalos, orientais, da guarda, do gado e da esquina. 12 portas havia. E aqui não diz que a maldição estava entrando pela porta, diz que a maldição subia até as janelas do palácio e entrava para dentro. Quando diz palácio, se entrava no palácio, no casebre, aí que entrava com mais facilidade, que é mais baixo, está mais vulnerável, não é isso? Mas aqui está falando que desde o mais novo até o mais velho está na mesma condição. Não diz que entrava pelas portas. Às vezes nós vigiamos bastante as portas, mas diz que entra pelas janelas. Então, pastor, eu preciso da janela da obediência? Claro, primeira. Eu preciso da janela da salvação? Segunda janela.
Janela da desvalorização, frieza espiritual e da destruição chemical, essa eu dispenso, ótimo. Janela da oração, eu preciso, pastor Daniel, todos nós precisamos. Janela do eutico, indecisão, perder percepção, sensibilidade e equilíbrio, dispensamos essa janela. Mas agora a janela do céu, essa aí todos nós precisamos dela. Se você acha autossuficiente não precisar dessa janela, você está errado. Todo ser humano precisa desta janela. É aquela que você tem certeza que Deus está nela. Senhor, o Senhor está aí, eu quero tocar o coração do Senhor. Falei hoje à tarde que você que não é servo de Deus, pastor, eu ainda não sou católico, eu sou espírita, umbandista, ou sou do barracão de candomblé, ou sou estudioso de fraternidade espírita de Allan Kardec, ou de qualquer outro espírito. Quando o pastor faz uma oração pela pessoa, é claro que ele vai invocar Deus para abençoar aquela pessoa, porque o pastor mesmo não tem a bênção. Se algum pastor acha que tem bênção, ele está errado. O pastor tem a voz, ele está pronto para falar aqui, fazer uma sustentação oral no tribunal de Deus em favor da pessoa. E vamos fazer com tudo quanto for preciso, e vamos retrucar tudo quanto for preciso, e vamos, Deus abençoe o meu irmão, pronto. Mas a bênção vem de lá, não é de pastor nenhum. Pastor não tem bênção, amém? Vocês creem nisso? Então a bênção vem de Deus. Aí nós vamos diante de Deus e apresentamos o irmão, mas o irmão é espírita às vezes, o irmão é cadencista, né? Aí Deus quer abençoar o irmão, mas fala assim, mas há um impedimento, eu não posso abençoar ele porque há um impedimento. Aí eu vou até o irmão e falo, irmão, vamos dar uma melhorada aí com Deus, aí, para que Deus te reconheça também diante dessa esfera e possa te abençoar. Aí o outro irmão é católico às vezes, o pastor tem uma novena, eu tenho uma trezena, eu tenho uma reza de terço lá na minha casa, eu não posso, mas aí eu vou no irmão, converso, irmão, Deus quer te abençoar, mas dá para você mudar um pouquinho a cabeça? Não é as práticas agora, mas dá para você mudar a cabeça um pouco, dá para você fazer entrar nessas janelas aqui para ser reconhecido por Deus, porque o erro é todos achar que Deus abençoa a todos. Deus pode abençoar uma pessoa que não tem a bênção, porque alguém que tem pediu, por aquela pessoa, mas também não pode ser toda hora chegar lá e pedir para a pessoa, toda hora ir lá e pedir pessoalmente. Chega uma hora que a gente fica cansado. Então, eu expliquei hoje à tarde o seguinte: você ainda não é crente, você quer agradar a Deus, agrada a Deus para que Deus possa satisfazer o desejo do seu coração. A conversão é algo natural, é algo sobrenatural também, porque a pessoa aceita Jesus e muda a vida por completo, e assume a mudança primeiro diante da família, depois diante dos amigos, depois diante daqueles novos que você vai encontrando dia a dia. Você assume, levanta a mão e diga, não, eu sou servo mesmo, eu não participo disso, não te julgo, mas não participo disso. Por quê? Mas por que você não participa? Porque eu sou servo. Seu pastor não está aqui, sua igreja não está aqui. Não é pela igreja e pelo pastor, é porque eu sou servo de um Deus que é vivo e que o olho dele está sobre a terra e vê tudo quanto o homem bom e o homem mau pratica, ele vê. Por isso que eu não faço. Aí eu expliquei hoje à tarde que as pessoas que não são servos, eles precisam se estar diante de Deus, mas precisam melhorar um pouco, sim ou não? Sim ou não? E os que são servos também precisam melhorar um pouco. Eu falei aqui que dentro dos problemas existenciais que hoje se pedem para Deus milagres, o menor deles é esta área financeira do ser humano. Pastor, eu quero mudar de profissão. Isso é simples, meu irmão. Você quase não precisa falar com Deus. Você vai mudar de profissão? Então vai lá, faz um curso de uma nova profissão e toca a sua vida. Vai lá, faz um cursinho ou tenta aprender com alguém e continua a sua vida. Simples. Não é preciso fazer uma busca de um ano você já perdeu um ano, meu irmão. Muda amanhã mesmo. Não dá para fazer? Muda, começa a fazer, tranquilo. É um negócio lícito? Lícito. Vai te trazer um sustento? Vai te trazer um sustento. Comece hoje mesmo, se for preciso, meu irmão. Então essa questão financeira é a mais pequena
diante de todas que nós levamos diante de Deus. E essa questão financeira, eu posso administrar, você pode, seu irmão pode, sua mãe pode. É só você praticar o máser diante de Deus. Aí você pega o irmão católico e fala assim: não, mas eu sou católico, por isso eu não pratico. Você tem que levar lá no padre, mas não leva naquele padre vagabundo, aquele padre que ficou xingando o Bolsonaro, não. Aquilo ali é mais uma irmã de caridade do que um padre, tá bom? Desculpa aí a palavra, tá, irmãos? Que eu fico nervoso quando alguém fala assim, sem conhecimento. Aquela coisa vestida, aquele homem vestido de viúva, que falou mal do presidente esse dia desse. Fala não, que a gente fica bravo com isso. Não é aquele tipo de padre, não. Vai num padre certinho da sua igreja, do paróquio da sua igreja, pratica o dízimo lá na igreja católica. Quando o pastor Ralph orar, Deus vai te atender, porque você é dizimista. Você pratica as artes espíritas, vai lá no pai de santo, no mentor, no presidente da mesa, em qualquer um, pratica o seu dízimo lá, porque quando eu falo isso, você que está me vendo, você que está aqui, acha que o pastor está falando para que as pessoas tragam o dízimo na igreja dele. Não, eu nunca tive essa ideia. A ideia é que você pratique, que você é católico, pratique lá no padre, vai lá, acorda ele, entrega para ele. Você que é espírito, vai lá, leva para o pai de santo, mas você precisa praticar. E você que é cristão, pratique na igreja. Porque se você não praticar, esta janela do céu, que o Senhor diz: abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida, essa aí fica anulada para você, e é o que você precisa hoje. Aí o pastor Ralph ora, e você fala: o pastor Ralph orou, nada aconteceu. Claro, eu não tenho bênção não, eu peço para quem tem. Por que não vai acontecer? Talvez se fosse eu até na boa fé te daria, mas não sou eu, é Deus. Então, quando você, que não é crente, quer praticar alguma coisa numa igreja evangélica, não pratica oferta não, oferta é para cristão, tá bom? Oferta é para cristão. Você pratica doação, você recebe todos os benefícios das doações que você faz. Você que é cristão, pratica oferta, porque você já tem consciência, porque Deus não quer o seu dinheiro antes de você, Deus quer você antes do seu dinheiro. Porque Ele querendo você e você sendo dele, Ele te dá muito mais do que você pode conseguir. Quantos entendem a palavra? Então Deus não quer você não, meu irmão. Deus não quer seu dinheiro não, Deus quer você primeiro. Então por isso que a oferta é do crente. O crente é que pratica oferta. Quem não é crente pratica doações. Eu quero fazer uma doação, pastor, posso? Pode fazer, nominal, com CNPJ, pessoa física, trazendo pessoalmente. Doação, Deus te devolve 100 vezes mais. A oferta, Deus te devolve 100 vezes mais. E você que é dizimista, você deve praticar na formato do máser. Preste bem atenção. Ah, pastor, eu gosto daquele dízimo que eu pego um envelopezinho com 12 quadradinhos, eu escrevo num quadradinho amarelo, devolvo na igreja, a igreja me devolve o envelope de novo, e eu fico 12 meses com aquele quadradinho, aquela caixinha. É isso que eu faço, pastor. Por isso que sua vida continua desse jeito. Você viu que você é dizimista, mas não recebe nenhum favor de Deus pelo o fato de você ser dizimista? Porque dízimo, irmão, entrega no formato de máser. Preste bem atenção nisso. Pastor, eu gosto do modelo antigo, então entrega em outro lugar. Sabe por quê? Quando chegar em dezembro, você vai procurar o pastor e vai falar: pastor, Deus não está me abençoando nessa igreja. Claro, você quer fazer com Deus um toma lá da cá. E Deus não trabalha no toma lá da cá. Deus trabalha quando você abre o máser, você abre o portal e vai conversar com Ele, meu irmão. Vai lá, pastor, não tem nada para falar com Deus. Mas vai lá, então fala que Deus é bonito, pelo menos. Fala que você é bonito. Mas vai lá conversar com Deus sobre valores. Você não praticou? Pratica o dízimo, abre o portal, abre automaticamente, expõe uma mesa, expõe suas dívidas, expõe seus projetos, expõe tudo que você gostaria de fazer, continuar ou mudar de direção para Deus. Fale em 23 horas, você tem para falar com Deus. Quando chegar no próximo mês, você está contando testemunho aqui: pastor, desde o dia que eu passei a entregar o dízimo de maneira diferente, a porta do céu abriu para mim. Não é novidade não, abre mesmo. Por quê? Foi o pastor Ralph? Não, foi você.
Você praticou certo. A porta abriu para você, você conversou com Deus. Ó Deus, o Senhor tem um plano de me projetar? Se o Senhor não tem, eu gostaria de me projetar dentro da minha família. Eu gostaria de ser um dos que vão crescer na família, até para ajudar a família a compreender que Deus quer fazer todos crescerem. Mas sempre tem um na frente que chega primeiro. Senhor, eu quero montar uma fábrica, eu quero ter 10 funcionários, ótimo, Deus vai bater palmas para você. Senhor, eu já trabalho empregado, tenho um salário fixo, mas eu quero mexer mais uma coisinha, desde que não tire o tempo de Deus, que o tempo dele é dele. Deus vai falar: filho, muito bom, trabalho honra a pessoa, vou te dar, vai aumentar mais 5 mil na sua renda, vai ser bom para você? Vai, então vou aumentar mais 5 mil na sua renda. Irmãos, relacionamento é conversa, é diálogo, não é monólogo. Senão botaria aqui uma estátua aqui e ia falar para essa estátua o tempo todo, e quando eu cansasse, metia nele a mão e jogava essa estátua no chão, que não vai fazer nada para mim. Deus não, Deus fala: filho, fala, pode falar que eu vou te abençoar, mas você tem que abrir o portal. Então o Senhor disse: se você abrir, eu não derramo pela porta não, eu abro a janela e derramo sobre você. Eu estou falando sobre janela hoje. Que Deus assim nos abençoe, que você tenha sabedoria quando você for ter uma janela na sua casa. Converse com Deus: Senhor, eu preciso dessa janela, ela está numa posição boa. O engenheiro disse que tem que ser aqui, mas eu gostaria que ela fosse ali. A janela tem que ser do seu gosto, meu irmão. Tá certo? Você que tem que falar: Deus, eu quero colocar ela aqui, que vai estar na direção de Jerusalém, para me abrir ela toda madrugada e orar para o Senhor. Quem vai falar que não? Então nós precisamos da obediência, da salvação, da oração e da janela da bênção, da prosperidade. Só com essas 4 você caminha de cabeça erguida por onde você andar. Amém? Eu quero fazer uma oração por você neste momento. Eu vou interceder por você junto com os 2 pastores que estão aqui. Eu vou interceder por você, tá bom? Vamos ficar de pé. Você que está em casa, quer nesse momento, desliga tudo, põe a mão na sua testa. Os irmãos podem colocar a mão na sua testa, assim, consciência, para você falar com Deus agora. Talvez o que está no seu coração explodindo de vontade são poucas palavras, mas aproveite agora e fale essas palavras com Deus. Amado Deus, grande, poderoso, eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com o Senhor que nesta noite nós estamos falando, porque a tua palavra diz que tudo quanto pedides em nome de Jesus, o Senhor ouve, o Senhor concede aos servos. Eu estou intercedendo neste momento em favor dos teus servos, Senhor, porque a profecia de Jeremias diz que a morte sobe pela janela do palácio e entra. Então quero pedir ao Senhor que guarda a casa de todos quanto estão ao alcance dessa voz, de perto ou de longe, para que este mal não entre na casa, nem no corpo e nem na casa do teu servo, da tua serva. Senhor, eu peço uma bênção especial neste momento, que o Senhor confirma a tua palavra na mente do teu servo. Senhor, há janelas que nós precisamos tê-las dentro de nós, para obtermos resultado em tudo quanto formos fazer. E eu coloco diante do Senhor a obediência, Senhor, que nós precisamos, a salvação, a oração e principalmente a janela do céu sobre a nossa vida, porque essa onde estivermos, o Senhor é capaz de nos alcançar. Senhor, abençoa o irmão que está enfermo hoje, o que está doente, que está em casa ou acamado, que está ali no quarto ou no CTI de um hospital. Talvez nós fisicamente não temos condição de estar ali, mas o Senhor neste exato momento pode colocar ali agora, como o Senhor mostrou para Jacó a escada que anjos descia e subia, o Senhor pode colocar ali anjos descendo e subindo naquele quarto e tocando o corpo desta pessoa que está ali. Senhor, seja uma irmã, um irmão que está ali agora, o Senhor pode fazer um milagre no corpo desta pessoa. Eu entrego nas tuas mãos agora, Senhor, mesmo que esta pessoa ainda não te conheça, eu estou intercedendo como Daniel na janela da oração, pedindo ao Senhor que toque nesta pessoa de maneira forte, levantando esta pessoa. Pai, eu oro para os que estão perto, os que estão de longe agora, que estão às vezes sem uma direção, perderam o emprego, saiu da profissão, Senhor, está precisando de uma orientação maior. Eu peço o Senhor agora, coloque dentro deste irmão, desta irmã que está agora do outro lado, Senhor, onde estiver, se estiver aqui hoje alguém, que o Senhor dê-lhe uma nova direção a partir deste momento.
Pai querido, Tu és grande, só o Senhor pode fazer, meu Pai, só o Senhor pode fazer. Confirma, Pai, a Tua palavra para abençoar os Teus servos. Se há alguém que precisa, Senhor, na área física, às vezes o corpo está parando os movimentos, Senhor, e precisa de um toque maior das Tuas mãos, Senhor, faça no alto desta cabeça, mesmo, faça, Senhor, no alto desta cabeça, o toque das Tuas mãos agora, Senhor, que esta pessoa sinta que as mãos do Senhor foi colocada sobre a cabeça, que vá até a planta dos pés, Senhor, para abençoar este que precisa de algo maior. Eu oro por toda a igreja, Senhor, onde estiver agora, que o Senhor possa conceder. Eu disse que eu ia interceder sobre a igreja, em favor da igreja, e eu peço no nome de Jesus, confirma a Tua vitória, no nome de Jesus, amém?